Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Eu sou André Queiroz, sou especialista em segurança pública e queria tocar um assunto com os senhores agora, que é o tema das cifras da criminalidade. E André, o que seriam essas cifras da criminalidade? Tá? A bem da verdade, o professor, não é isso? O filósofo, o estudioso de criminalidade Edwin Sutherland, que viveu até a década de 50 do século passado, quando ele divulgou essa teoria das cifras criminais, ele começou falando do crime do colarinho branco. Então ele fez um estudo a respeito do crime do colarinho branco. E basicamente, o que essa teoria das cifras da criminalidade elas falam? Ela fala no sentido que nós não devemos confiar 100% nos números que são publicados, publicizados, que são argumentados com relação à criminalidade. Eu quero que vocês entendam que existe um número muito grande de crimes que ocorrem na sociedade e que eles, de alguma forma, eles não têm a resposta penal, a resposta estatal adequada. Então, até brinco com alguns alunos, não é isso? Com os meus alunos, falando, então, olha, se você acha que está ruim, na verdade está pior. Que existem as cifras da criminalidade. E que cifras são essas, tá? E aí o estudo foi sendo desenvolvido por outros autores. O que importa é que o autor que eu falei, do Edwin Sutherland, ele deu início a esse estudo. E nós temos várias cifras com cores diversas. A primeira é a chamada cifra negra. O que é cifra negra? Determinados delitos, em razão da sua não alta gravidade, elas não chegam ao conhecimento da polícia. Isso eu posso até chutar, posso arriscar que você já passou por isso. Então você anda na rua, tá andando, vem um rapaz e toma teu celular. O criminoso vai lá, toma teu celular e sai correndo. Você olha aquela situação, você perdeu o seu celular, houve um crime de furto, talvez até um crime de roubo, se o esbarrão foi muito forte, se ele tomou com violência ou grave ameaça, e você fala o seguinte, olha, não vai ter solução para esse crime. Então o que acontece? Você, ao invés de ir para a delegacia, relatar esse fato criminoso, você vai para a loja de telefone e compra um novo. E você só de pirraça fala, vou comprar uma ainda melhor. Não é isso? Qual é o problema disso? Que eu tenho uma cifra negra. Houve um crime e esse crime não chegou ao conhecimento do poder público. Significa dizer que apesar de você não estar agindo de maneira errada, que não vai uma crítica a você, como esse dado não chega ao conhecimento da autoridade policial, aos órgãos públicos, ele não consegue adotar políticas públicas para esse tipo de criminalidade. Então, para o Estado, para o poder público, não houve crime nenhum ali. E pode estar correndo vários delitos ali, vários furtos, vários roubos a celulares, e o Estado não tomou esse conhecimento. Vale lembrar que, por políticas públicas de segurança, eu posso colocar câmeras, posso colocar polícia, posso colocar até um boneco vestido de policial, que eu posso evitar o cometimento do crime. Mas eu quero que você entenda que determinados delitos, por serem de baixa periculosidade ou potencialidade lesiva, não chegam ao conhecimento da autoridade policial e do Estado. Como também nós temos o outro lado, que é a chamada cifra dourada. O que é a cifra dourada? O nome já diz. São chamados crimes do colarinho branco. Crimes de sonegação fiscal praticados por grandes empresários. Crimes, né, praticados pelos grandes políticos. Crime de lobby, se é criminalizado ou não. Grandes influências, recebimento de propina, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro. Esses são crimes, por serem cometidos por classes altíssimas, eles não chegam ao conhecimento da autoridade policial. Por quê? Porque todo o aparato estatal, muitas vezes, é criado para inclusive protegê-lo. É a chamada cifra dourada da criminalidade. Nós temos também a cifra cinza. E aqui eu quero fazer um vídeo só sobre isso. A cifra cinza fica um pouquinho mais clara da negra, não é isso? Na verdade, você foi roubado, você vai à delegacia. Você comunica esse fato, esse roubo, já que foi com mão armada, não é isso? Você vai à delegacia, olha, poderia ter levado um tiro na cabeça. E você chega à delegacia para isso. Só que você consegue observar que existe uma falha no aparelhamento estatal. O Estado é falho. Aquela informação que chega a ele dá início a um inquérito policial.
mas ele não consegue ouvir as pessoas direito. Ele requisita as câmeras, mas as câmeras não chegam lá de maneira adequada. Demora demais. Você sabe que vai demorar muito tempo lá. Eu não tenho um aparelhamento de identificação digital de eventual criminosos pretéritos. Esse inquérito policial, quando vai no Ministério Público, o Ministério Público não tem um aparelhamento para oferecer a denúncia de maneira adequada. E ao oferecer denúncia, até ouvir as testemunhas para sentenciar é difícil. E depois que sentencia, para transitar em julgado e depois prendê-lo, fica difícil. Então existe uma falha do aparelhamento estatal. É a chamada cifra negra da criminalidade. Eu também tenho uma cifra amarela. O que é a cifra amarela? Determinados crimes que você muitas vezes é vítima, você, na verdade, você não leva ao conhecimento da autoridade pública por não acreditar no aparelhamento estatal e vai além. Como você está denunciando um crime praticado pelo funcionário público, você tem medo de determinada represália. Então, às vezes, o policial ele vai lá e te pede propina de alguma coisa, ele te acharca, ele utiliza de uma certa ameaça para obter uma vantagem, o fiscal vai no teu estabelecimento e te cobra propina, um funcionário público te age de maneira não convencional com você, e você com medo de informar a isso, pela represália que o Estado pode te fazer. Caramba, se eu for à delegacia denunciar aquele fiscal, não é isso? Que está me cobrando propina, se eu for na delegacia e ele souber, pode ser que ele cobre ainda mais. Então isso não estimula que eu vá à delegacia. É chamado cifra amarela da criminalidade. Nós também temos a chamada cifra verde. E aí eu quero falar aí com vocês muito, porque eu adoro a questão ambiental, os crimes ambientais. Também dou aula de direito ambiental, sou especialista nessa matéria de direito ambiental, e eu tenho a cifra verde. A cifra verde são os crimes ambientais que ocorrem e muitas vezes pela própria ausência de conhecimento da legislação ambiental, já que é muito extensa e confusa, crimes são cometidos e não só o indivíduo que o comete não sabe que está cometendo, como as pessoas que poderiam fazer a notícia crimes, uma denúncia, entre aspas, não sabem que aquilo ali é crime. E o próprio poder público, muitas vezes, por ausência de conhecimento do que está definido na lei, também não sabe que é crime. São as chamadas cifras verdes da criminalidade. Eu tenho também a cifra rosa, que está muito em voga agora. Não é isso? Que realmente são aqueles crimes relacionados com as discriminações. Não é isso? Aquele que eu falo nas minhas aulas, não é isso? Nessas nossas conversas, que o preconceito está dentro. É um pré-conceito, é um conceito prévio. Então eu acho isso, eu acho aquilo outro. Isso é interno, isso é possível. O problema é a discriminação, quando eu externalizo o meu preconceito. E aí eu posso cometer crimes relacionados com isso. E que muitas vezes são normalizados. Não é isso? Como você tem uma cor diferente, espera mais ali. Como você tem uma orientação sexual, você não merece entrar no meu estabelecimento. Como você é de um determinado sexo, mulher, homem, você talvez tenha menos direito do que o outro. Tudo que eu estou falando são práticas que são delituosas. E muitas vezes a pessoa sequer tem conhecimento disso. Agora com a informação está muito mais divulgado isso. Mas muitas vezes a pessoa não percebe. A pessoa às vezes é vítima desse crime e não vai à delegacia. Não é isso? Essa cifra rosa, ela foi bastante discutida na época da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, onde às vezes a mulher apanhava dentro de casa e ela não via no poder público um aparato adequado para solução dessa questão. Uma questão muito interessante, que na época que veio a lei, eu dei muita palestra sobre isso, no sentido de que a mulher, ela era vítima dentro da casa dela, mas era uma infração de menor potencial ofensivo. Era um crime do juizado especial criminal, já deve ter ouvido falar sobre isso. E quando ia no juizado, normalmente era pagamento de cesta básica e muitas vezes ela continuava com o seu parceiro. Então ela sentia que ir à delegacia, fazer uma notícia, uma denúncia criminosa, de uma prática delitiva do seu companheiro, não só o Estado não resolvia, como ele sequer poderia ser condenado com prisão, no máximo prestação de cesta básica. E o pior, muitas vezes ela também se reconciliava com ele e eu poderia até agravar a situação entre eles. Mas existe essa chamada cifra rosa, que são crimes relacionados com as discriminações. E por último, a cifra azul.
Cifra azul seriam aqueles crimes praticados pelas classes menos favorecidas. Né? E como é um crime praticado por classes menos favorecidas, existe uma permissividade maior naquela comunidade. Então, determinados xingamentos já faz parte do nosso convívio. Um vizinho chegar e jogar, um caso que nós pegamos, né? Um vizinho jogou um saco de fezes no outro vizinho. E o outro vizinho achava que era normal. O que ele fez? Jogou, ele foi ao contrário. Um jogou urina, ele falou, já que você jogou urina, eu vou jogar fezes. Isso fica com uma normalidade. Então, existem vários crimes ali realizados, vários distúrbios, muitas vezes, sociais, e a pessoa passa a aceitar isso por ser uma classe menos favorecida. Maravilha? Então essa foi uma ideia inicial aí para que você possa compreender, para te dar uma boa ideia da segurança pública, que a própria segurança pública ela tem que lidar com essas cifras, são essas esferas de ocorrência, esses acontecimentos que ocorrem em sociedade que não chegam necessariamente à sua solução adequada em face do Estado. Maravilha, gente? Um forte abraço, tudo de bom e até nosso próximo encontro.